Olá, estamos iniciando mais um módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste módulo, iremos dar enfoque à segunda camada do modelo TCP/IP, a camada de enlace. Especificamente, o objetivo desse capítulo, deste módulo, é abordar todos os aspectos que permeiam a camada de enlace, que é a segunda camada do nosso modelo TCP/IP ou mesmo no modelo ISO-OSI, certo? Então vamos abordar as características dos enlaces, funcionalidades, quais os serviços são fornecidos para a camada de rede. Vamos ver um pouco sobre as redes de acesso e sobre redes locais. A camada de enlace, ela pode ser considerada como uma das camadas que, juntamente com a camada de aplicação, que tem mais variabilidade. Se a gente olhar na pilha TCP/IP, camada de rede e camada de transporte são camadas que têm um conjunto bastante restrito de protocolos possíveis. Na camada de rede nós temos basicamente o que? O protocolo IP, que vai fazer o encaminhamento dos pacotes. Temos eventualmente o ICMP para fazer a questão de monitoramento. Na camada de transporte nós temos basicamente dois protocolos, que são o protocolo TCP e o protocolo UDP. E aí na camada de aplicação sim nós temos um conjunto muito grande, HTTP, FTP, DNS, mesmo os protocolos de roteamento rodam com uma aplicação. Então a gente tem um conjunto muito grande de possibilidades. Na camada de enlace, novamente nós voltamos a ter várias possibilidades, já que vai variar dependendo das diversas tecnologias de enlace existentes. Desde tecnologias cabeadas, seja Ethernet, fibra ótica, cabo coaxial, qualquer tecnologia que a gente pense de modo cabeado ou sem fio, seja a rede de comunicação móvel, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, Zigbee, são todas formas diferentes de enlaces. Então, toda vez que eu estou falando, olha, eu estou falando de tecnologia Ethernet, no Wi-Fi, isso é uma tecnologia de enlace, tá certo? Então, como a gente tem uma variabilidade muito grande, obviamente a gente vai ter também um conjunto de serviços muito distintos, que aí, dependendo das características da camada, daquele enlace específico, podem ser implementadas ou não. Então, por exemplo, nós temos como possíveis funções da camada de enlace o enquadramento de dados, que seria o processo de recebimento do pacote IP, do datagrama IP, e o encapsulamento num pacote da camada de enlace, que seria num quadro. Na camada IP nós chamamos o pacote de datagrama, aqui nós vamos chamar de quadro. Então sempre que a gente mencionar um quadro, estamos falando num pacote da camada de enlace. Então uma das funções, uma das mais básicas, é esse enquadramento, que ele vai em duas etapas. Tem o enquadramento, o encapsulamento e o desenquadramento, certo? Sendo que esse enquadramento ele vai ocorrer toda vez que você passa em um salto no roteamento. Então vamos supor que nós temos uma origem que vai transmitir um pacote, vai transmitir passar por um roteador, passar por outro, até chegar eventualmente no destino. Toda vez que esse pacote, quando ele é transmitido, que ele passa de um nó para outro, você tem na origem o encapsulamento e depois o desencapsulamento. Então, saiu da origem, encapsulou o pacote, chega no primeiro roteador, desencapsulou, faz o roteamento, decidiu para onde vai mandar, encapsula novamente, envia até o próximo salto. Repete o processo, desencapsula,
define para onde vai mandar, reencapsula e assim sucessivamente. Até porque cada um desses saltos eventualmente podem ser tecnologias de enlace distintas. A gente poderia ter um Ethernet, uma fibra ótica, um satélite e um Wi-Fi. Então, cada tecnologia eventualmente vai ter suas próprias características. Além disso, uma outra característica da camada de enlace é o acesso efetivo ao meio, ao enlace. Que é, por exemplo, vamos supor que todo meio, independentemente de ser cabeado ou não, eventualmente você pode ter vários nós querendo ter acesso àquele meio. Isso num cabeado, se você tem um hub, todo mundo conectado nesse hub, você vai ter essa questão esse problema de acesso ao meio. Se você está no Wi-Fi, isso vai ocorrer a todo momento. Então, vamos supor que numa rede sem fio, você tem vários nós querendo transmitir. Como é que os nós entram em acordo para eventualmente não ter uma sobreposição de sinal? Porque se você tem uma sobreposição de sinal, você tem eventualmente interferência entre os dois nós, e aí você pode ter os pacotes podem se perder. Então você precisa ter um mecanismo que vai garantir o acesso ao enlace, ou seja, vai garantir que cada nó tenha seu acesso em um dado momento à rede. Alguns tipos de enlace vai fazer o serviço de entrega confiável, e aí por entrega confiável é basicamente o que a gente tem lá no TCP, bem parecido, onde a entrega confiável é a garantia que se um pacote transmitido ele for perdido, você vai ter uma substituição. Normalmente essa entrega confiável ela não é ad eterno, então a camada de enlace ela vai tentar várias vezes a substituição, mas vai chegar a um ponto que ela desiste. Esse tipo de funcionalidade, isso não é obrigatório para todo protocolo, normalmente ele é utilizado principalmente para enlaces que têm uma alta taxa de perda de pacotes, onde a gente se destaca as transmissões sem fio. Então, num roteador sem fio, toda vez que ele transmite pacote, ele guarda uma cópia até ele receber uma confirmação vindo do nó que vai receber o pacote. Então, você tem esse processo de entrega confiável. E, finalmente, uma outra funcionalidade que nós temos seria a ideia de detecção e correção de erros, que é a garantia que a camada de enlace vai ser capaz de detectar se houve algum erro durante a transmissão, e a depender tanto da quantidade de erros quanto do algoritmo utilizado, a gente pode inclusive fornecer a correção desse erro. Então, se for um 0, ele substitui para 1. Se ele for capaz de identificar onde houve o erro, ele é capaz de substituir, já que a gente fala de uma transmissão binária, que sempre é 0 ou 1. Então, se chegou o 0 e a gente sabe que aquele 0 está errado, a outra alternativa é 1. A camada de enlace, ela normalmente é implementada em um adaptador de rede. Ou seja, o que viria a ser o adaptador de rede? Um computador é a placa de rede, certo? E aí a gente tem alguns nomes, alguns sinônimos que a gente pode utilizar. Seja adaptador de rede, placa de interface de rede, ou mesmo NIC. Onde NIC vem de Network Interface Card, certo? Então, sempre que a gente escutar qualquer um desses termos, basicamente a gente está indicando que é a placa de rede. Então, normalmente a camada de enlace já é implementado boa parte já em hardware. Então, você vai ter hardware ali fazendo a funcionalidade, tá certo? Diferentemente, por exemplo, da camada de enlace ou da camada de rede, da camada de transporte, que são normalmente implementadas completamente em software, certo? Então a camada de enlace ela vai ser diversas funcionalidades ali da camada de enlace vão ser implementadas diretamente em hardware pela interface de rede. Então que nós vamos ter esse seria um modelo aqui
de comunicação nós temos as várias camadas, sendo que esse enlacezinho aqui, ele é composto de quê? Nós vamos ter o adaptador de rede, seria essa caixinha aqui, a nossa placa de rede, onde nós vamos ter um controlador e um mecanismo de transmissão. E o mecanismo de transmissão. E aí, essa placa de rede, por ela estar conectada à placa-mãe, ela eventualmente vai estar conectada a um barramento que liga tanto a CPU, que vai fazer o controle dos dados a serem transmitidos, quanto da memória, que eventualmente vai possibilitar fazer a cópia dos dados da memória para o controlador da placa de rede e vice-versa, do controlador para a memória.